Amém. Graça e paz, igreja. Como é bom estar na casa do Senhor, louvar e agradecer o teu nome. É maravilhoso poder estarmos juntos como irmãos. A Cássia estava querendo vir hoje, mas de repente começou aquelas dores dela. Ela não está aqui. Quando você lembre de orar por ela. A pressão dela essa semana chegou a 18/10. Tive que levar para o hospital. Tomando 2 remédios por dia. A gente vai fazer aí uma bateria de exame essa semana, né? Ela ficou chateada, ela queria estar aqui, mas não conseguiu. Então, mas está lá, né? Está lá orando, está sempre em oração. Orem por ela também, amém? Hoje, como de manhã, por mais que seja a mesma mensagem, talvez não seja do mesmo jeito, né, pastor? Mas que a gente, como Deus quer. Mas eu separei um tema para falar para vocês sobre conselho. E conselho é algo bom às vezes, né? Tem um ditado que fala assim, né? Se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Isso é um ditado popular, não está na Bíblia, tá, gente? Estou falando aqui, né? A gente fala no altar, não, o irmão falou, não está na Bíblia, é um ditado popular, tá? Mas é um ditado verdadeiro, porque às vezes, poxa, eu falei, eu avisei, né? Quantas vezes a gente escutou isso dos nossos pais, né? Falei, e às vezes os pais se seguram, né? Às vezes eles não falam porque eles se acham os bons, é porque já viveram. Eu, quando vou dar conselho para os meus lá em casa, eu já começo. Ó, é um velho falando. Né? Meu Deus, é tão estranha essa frase, né? Mas é alguém mais velho, mais experiente falando. Escuta, porque a gente já viveu, a gente já bateu cabeça, né? E cabe a cada um de nós receber o conselho ou não. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. A palavra conselho, ela significa opinião ou ideia. É, Só que às vezes quando alguém chega para nós e fala assim, ó, posso dar a minha opinião? A gente já fica assim, ei, lá vem o cara querer, né? Mas aí quando alguém chega assim, vou te dar um conselho, parece que é mais leve, né? Parece que é mais tranquilo. Aí você pega e escuta, mas é a mesma coisa, né? Conselho e opinião é a mesma coisa. E ela vai partir de alguém que está dando aquele conselho, que está dando aquela opinião. E quando a gente recebe esse conselho, ele vem carregado da singularidade da pessoa, daquilo que a pessoa carrega. Eu só posso derramar aquilo que eu estou cheio. Eu só posso passar para alguém daquilo que eu tenho, aquilo que eu não tenho, eu não vou conseguir. Por isso que às vezes alguns conselhos a gente olha e fala, ih, que conselho estranho, porque a pessoa está derramando aquilo que ela tem, né? E a gente vai ter que, então, colocar em um filtro e ver se esse conselho é bom, se a gente vai seguir ou não. E hoje eu separei um texto onde nós temos aqui o conselho de um rei. O tema da minha mensagem eu coloquei o conselho de um rei, lealdade, justiça e amor. O texto está lá em 1 Reis, capítulo 2, do 1 ao 11. Nós temos na Bíblia muitos conselheiros, muitas palavras de conselho. A Bíblia é um livro de conselho. Mas eu separei esse texto de um rei que ele está à beira da morte, dando conselho para o seu filho. E como será que é esses conselhos? Nós vamos ler ali, capítulo 2 de 1 Reis, do versículo 1 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e sê homem. Guarda os preceitos do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. Para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: Se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração, de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos 2 comandantes dos exércitos de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jeter, os quais matou, e em tempo de paz vingou o sangue derramado em guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e as sandálias nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que suas cães desçam à sepultura em paz.
Porém, com os filhos de Barzilai, o gileadita, usarás de benevolência. Estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se houverem comigo quando eu fugia por causa do teu irmão Absalão. Eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com dura maldição no dia em que ia a Manaim. Porém, ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu, pelo Senhor, lhe jurei dizendo que o não mataria à espada. Mas agora não tenhas por inculpável, pois é homem prudente, e bem saberás o que há de fazer, para que as suas cães desçam a sepultura com sangue. Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Foi o tempo de que Davi reinou sobre Israel 40 anos, 7 anos em Hebrom e em Jerusalém 33. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, Pai querido, nós te louvamos, meu Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia, te louvamos pela tua palavra. Senhor, que ela venha de encontro, Senhor, às nossas necessidades, Pai, em nome de Jesus. Que possamos, Senhor, ser edificados através da tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Nós temos aqui um texto da vida de um homem muito conhecido na Bíblia, que é Davi. E temos aqui muitos conselhos sábios de um rei que está à beira da morte agora aconselhando o seu filho. Salomão aqui tinha entre 15 e 20 anos, está no meio ali, a gente não sabe exato, mas ele está com essa idade, super jovem, e agora Davi está orientando ele a como ele se portaria diante do reino que ia passar para ele, né? E eu separei o texto em 4 partes para a gente conversar. A primeira delas está no versículo 2, que diz assim, ó: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Nós temos aqui um rei, o rei Davi, o imponente rei Davi, que nós conhecemos a história, aquele que, quando jovem, ainda derrota um gigante antes de ser rei, aquele que é ungido rei, aquele que venceu muitas batalhas, aquele que o próprio Deus, ele tinha um desejo no coração dele tão grande de erguer a casa do Senhor, algo que ninguém tinha feito ainda. Ele fala, poxa, Deus habita em tendas, eu quero erguer, mas Deus olha para ele, olha, a ideia é bacana, né? Mas você não pode, porque a tua mão está cheia de sangue, porque ele era um rei guerreiro, que conquistou muitos lugares, conquistou muitas batalhas, um grande homem, segundo o coração de Deus ele era conhecido, um rei a qual o povo amava e dizia, é o rei Davi, a qual os inimigos temiam, porque era o rei Davi, o rei que era temente a Deus e tinha em Deus em primeiro lugar. Um rei que errou muitas vezes na vida, mas também teve a consciência de se jogar na presença de Deus e buscar o perdão de Deus e o favor de Deus, e sempre encontrou. Mas agora, beirando a morte, ele diz, eu estou indo pelo caminho dos mortais. Ele fala para o filho, é o seguinte, filho, não é porque eu sou rei, não é porque eu tenho uma posição, não é porque eu tenho um currículo Lattes, vamos colocar assim, né? Bonitão para postar, que eu não vou pelo caminho dos mortais. Eu estou indo pelos caminhos dos mortais. Todos nós, a certeza que nós temos, o endereço marcado que a gente sabe, é a morte. E agora ele está dizendo para o seu filho, filho, eu estou indo, porque esse é o caminho de todos os mortais. Ele ainda frisa bem, ele fala, de todos os mortais. Né? E aqui eu faço uma pausa para a nossa reflexão como povo do Senhor. O que nós temos feito com a nossa vida aqui nessa terra? Será que temos pensado que vamos viver eternamente? Ou será que temos, às vezes, refletido sobre o tempo que é muito breve? Né? O único salmo que Moisés escreve, Salmo 90, ele vai dizer que a vida é como um sopro. E a gente está falando do homem que viveu bastante. E ele diz assim que hoje você está aqui, é como a palha que você sopra ao vento e se vai. Né? Ele vai falar da brevidade da vida, ele vai falar que pode viver até os 80, passando disso é canseira e enfado, e ele reflete sobre a vida, e às vezes nós
Estamos vivendo numa vida frenética de loucura, de correria e não paramos para pensar na brevidade da nossa vida. O que nós temos feito com a vida que o Senhor nos deu? O que nós temos feito com a nossa comunhão com o Senhor? O que nós temos feito com o tesouro que nós temos em nós, chamado Cristo? Com o tesouro que nós temos em nós, que é a vida eterna? O que nós temos feito? Será que deixaremos somente uma história de alguém que correu e morreu na praia? Ou vamos deixar um legado de alguém que buscou ao Senhor e levou o Senhor por onde caminhou? O que nós vamos deixar? Hoje pela manhã, o irmão Valdeci estava aqui. Ontem, para quem não sabe, foi o sepultamento da nossa irmã Ana, esposa do irmão Valdeci. Foi algo muito rápido, né, pastor? Ela ficou doente, foi internada e veio a falecer. E o irmão Valdeci está destruído numa situação terrível, porque quando a gente olha para a morte, quando a gente se depara, e eu estive lá, e acredito que muitos de nós aqui já estivemos nesse momento de perder alguém muito querido, muito próximo. Ele perdeu sua esposa, tem 2 filhas, e a situação não é fácil. Há um vazio agora, há uma dor que precisa ser curada, que precisa ser tratada, que só o Senhor para fazer isso. E aí a palavra de Deus vai dizer que às vezes é melhor a gente ir no velório. Lá em Eclesiastes, capítulo 7, se o irmão quiser colocar ali para nós, Eclesiastes capítulo 7, versículo 2. A palavra do Senhor vai falar assim, ó: melhor é ir à casa do luto do que ir à casa do banquete, porque esse é o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Um lugar de reflexão é no lugar de morte. É num lugar onde a gente vai refletir. Essa semana eu estava conversando com um colega que serviu quartel, a gente falando de quartel, e eu falei para ele: ó, eu servi lá em Florianópolis. E ele: ó, que chique, lá na beira-mar de Florianópolis. E era legal, porque a gente ia correr na beira-mar. E aí tinha uma vez na semana que o capelão, que era um padre que tinha lá, ele ia correr com a gente. A primeira vez que ele foi, a gente: vai ser moleza, o padre era um senhor, assim, né? De 60 e poucos anos. E a gente corria 12 quilômetros por... a gente sabia que para ir e voltar dava 12, né? 6 para ir, 6 para voltar na beira-mar. Aí a primeira vez ele: vamos lá, meus queridos, vamos mais um pouquinho. Mais um pouquinho, era 2 quilômetros para frente, tinha um cemitério. Eu quero levar vocês até o cemitério para a gente refletir. E a gente parava lá, e até mais 2 quilômetros para ir, então era 4 a mais, né? A gente ia, estava quase morrendo. Ia lá, chegava lá, ele sempre fazia uma fala sobre isso. Aqui, ele brincava, aqui é onde vivem os mortos. É aqui o destino de todo mundo. Ele fazia uma reflexão com aqueles monte de jovens cheios de vida e vigor. Mas depois da primeira vez a gente aprendeu, pronto, hoje a gente vai correr mais. Lá vem o capelão. Vamos ter que correr mais um pouquinho até o cemitério. E ele corria. E para a gente refletir sobre a morte. E às vezes nós não refletimos. Às vezes a gente vive correndo, 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 correndo. Mas nós temos um Deus que nos prometeu a vida eterna. Mas nós precisamos entender que o que vão lembrar de nós? O que nós vamos deixar como pai para os nossos filhos? O que nós vamos deixar para a próxima geração? Como será a PIB depois que a gente se for? Tô nem aí que se vire. Será que nós vamos ser lembrados como? Eu tenho o prazer de às vezes ficar pensando, e talvez o pastor Geliel também, quantos irmãos passaram por nossas vidas que hoje estão na glória, mas é por causa deles que nós estamos aqui. É porque nos ensinaram, nos deram conselhos, né? Puxaram a nossa orelha. Eu sou de uma época que o presbítero puxava a orelha. Hoje não pode, né, pastor? Mas ele brigava com a gente, né? Botava a gente para dentro da igreja. Porque eu era meio atentado, né? Não parece, mas era. Homens e mulheres que passaram por nós e deixaram um legado, dizendo: vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena. E o que nós temos feito, essa é a minha mensagem para nós, para a gente refletir. A morte, ela faz a gente refletir. Precisamos refletir. O que eu vou deixar? Porque Cristo venceu a morte, sabemos que vamos morar com Ele, mas há pessoas que aqui ficam. E o que nós temos feito? Que você nessa noite possa refletir sobre isso. O rei Davi, ele já começa o seu discurso mostrando para Salomão que a vida tem um destino, um endereço chamado morte. E o que temos feito com as nossas vidas? Vamos gastá-la na presença do Senhor ou vamos viver na correria do dia a dia? O rei Davi, ele tinha uns 10 anos a mais que o pastor quando faleceu. Vocês querem saber, depois você pergunta para a idade dele. Você sabe a idade dele? Ele tinha 10 anos a mais. Ó. Só para você ver a idade do pastor.
Tô brincando, ele morreu assim, relativamente jovem, né? Ele morreu com 70 anos. Se a gente pensar na Bíblia, na história dos patriarcas, a gente vai ver que o rei Davi ele morre jovem, 70 anos, né? Mas com uma história muito extensa, com uma vida muito sofrida de guerra, de perseguição, de matança. Ele era um homem de guerra, né? Muito sangue em suas mãos. E agora ele para refletir. O que temos deixado para a próxima geração? Precisamos pensar sobre isso. O segundo ponto que eu gostaria de falar com os irmãos, que está ainda no versículo 3, no 2, né? Coragem, pois, e ser homem. Ele fala isso para Salomão. Coragem, pois, e ser homem. Ele está falando agora com um jovem que ia assumir um reinado, um reino que naquele momento estava tudo bem. Davi já tinha vencido muita guerra, já tinha brigado muito. Ele está deixando agora um reinado bem estabilizado, tudo tranquilo. A palavra de Deus vai dizer que havia paz em Israel, algo que faltava muito tempo. E agora Salomão está sendo preparado. E ele olha para aquele jovem e fala: Ei, coragem e seja homem. Você precisa, é um chamado para a responsabilidade, é um chamado para a maturidade. Até agora você era um menino que andava com o papai, às vezes meio de longe, vendo o papai de longe, porque o papai era meio ausente na vida dele, né? A gente vai ver que Davi não era um pai tão presente assim, mas agora você precisa se levantar e com autoridade, se levantar com maturidade para ser um homem, para reinar sobre o povo de Israel. E aí eu refletindo sobre isso, e nós também recebemos esse convite como igreja do Senhor. O apóstolo Paulo lá em Efésios capítulo 4, versículo 13 a 15. Efésios 4, 13 a 15. Diz assim, ó: desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então, não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e, por meio delas, levam outros para o caminho errado. Pelo contrário, falando a verdade, com espírito de amor, cresçamos em tudo, até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é o cabeça. Aqui o apóstolo Paulo está falando: vamos deixar a criancice, vamos deixar as coisas de menino, as confusões de criança. Ai, mas ele não gosta mais de mim. Ai, porque aquela irmã não falou comigo. Ai, porque aquele irmão não me cumprimentou. Ai, porque eu não vou mais lá naquela igreja. Aí você vai para outra, porque a gente vive de criancice. Criancinhas manhosas, crentes que estão buscando satisfazer o seu próprio ego, buscando o seu próprio prazer, buscando aquele afago, que você é uma bênção, que você é alguém sobrenatural, que sai fogo dos teus olhos. Não, não tem nada disso. Né? E a gente vai olhar o evangelho e nós não somos assim. Às vezes a gente tem que largar essas coisas de criança. Né? Eu lido muito com isso, gente. Eu sou professor de um terceiro ano, eles têm 8, 9 anos. Né? Perdão das meninas, mas eu vou com muito cuidado com elas, mas as meninas ficam muito emburradas. Que é de ficar assim 2, 3 meses emburradas. Às vezes eu vou até o final do ano delas não se falar. Os meninos é mais tranquilo, eu converso com eles, no final da aula tá tudo bem, já estão abraçando, né? Um negócio incrível, assim. De criancice. Não, porque ela não quer ser minha amiga, e às vezes eu gasto um tempo da aula ouvindo, né? Porque eu tenho que dar essa atenção, e porque a amiga brigou, né? E criancice, coisas de criança, normal, normal, e vai ter no meio da criança. Mas às vezes a gente tem isso no meio da igreja. Às vezes nós vivemos crente velho de igreja, mas totalmente infantil nas atitudes, totalmente crianças no agir cristão, que não consegue crescer espiritualmente, que está estagnado, que fala: não vou mais, não faço mais, não quero mais, eu também não vou, né? Nós que temos filhos pequenos, a gente sabe disso, que é assim: eu não quero mais também. E às vezes nós, como crentes, estamos agindo assim. É isso que o apóstolo Paulo está falando: para com essa criancice, né? Talvez hoje não tenha isso, era só lá na época do apóstolo Paulo que tinha isso, por isso que ele teve que falar sobre isso e escrever na Bíblia, porque está até hoje, né? Hoje acho que não tem mais isso. Mas
A gente precisa despertar, gente, e deixar a criancice. Aqui o rei Davi está aconselhando, dizendo para ele: ei, coragem, seja homem. E o Senhor nessa noite também está dizendo: igreja, desperta, coragem, vamos amadurecer espiritualmente, vamos deixar de no leitinho e vamos comer da comida sólida que está na palavra do Senhor. Vamos nos alimentar, vamos buscar o Espírito Santo, vamos nos juntar para orar e quebrar todas essas coisas erradas que às vezes nós vivemos. Nós precisamos, necessitamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, buscar ter Ele como nosso auxiliador, buscar ter Ele o nosso auxílio para viver uma vida de maturidade espiritual. Não é tempo mais. Da Igreja do Senhor, nós não temos tempo mais a perder. Como Igreja do Senhor em Navegantes, como Igreja do Senhor no Brasil, como Igreja do Senhor nesta terra, nós não temos tempo a perder com criancice. Assim como o rei Salomão está aconselhando ele, o seu filho, a dizer: seja homem, o Senhor também chama a igreja dele, dizendo: sejam maduros, largue as coisas de criança. Em nome de Jesus, que você possa refletir sobre isso. E se há alguma coisa em você que precisa ser consertada, se você precisa crescer espiritualmente, que nessa noite você largue isso e cresça em nome de Jesus. Amém. A terceira coisa que eu tirei do texto é: guarda os preceitos do Senhor teu Deus. O rei Davi continua mostrando a Salomão como proceder. Agora ele deixa bem claro que Salomão precisa guardar os preceitos do Senhor. Ele fala: guarda os preceitos, ali no versículo 3. E guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares em teus caminhos, para guardares os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos, os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que tu fores. A gente gosta bastante dessa parte aqui, ó. Para que prosperes, para que seja próspero, para que você seja próspero, você vai ser próspero. E, né, essa parte é legal, a gente gosta. Isso traz, próspero, você cheio de coisa boa, mas tem o mais antes. Tem algo que o Senhor pede para fazer antes, tem a nossa parte para fazer. Se você andar nos meus caminhos, se você obedecer os meus preceitos, se a palavra de Deus estiver inculcada na nossa mente e arraigada no nosso coração, aí sim seremos prósperos, seremos abençoados, a nossa casa será cheia do amor e da graça de Deus. Pode até faltar o pão, mas com Cristo no barco tudo vai muito bem. Pode até passarmos por dificuldade, mas com Cristo, nós alicerçados em tua palavra, nós seremos prósperos. Aqui essa promessa que Deus dá para ele, a gente vai ver que o reino de Davi, ele foi firme até o final de Israel, teve descendente de Davi. A descendência não deixou, mas a gente vai ver que por desobedecer os preceitos do Senhor, muitos reis se deram mal. O reino de Israel sofreu muito porque o seu rei desobedeceu ao Senhor. E nós já vamos começar pelo começo. Ele está instruindo a Salomão. Davi morre, Salomão assume, e depois nós vamos ver que o próprio Salomão ele abandona os preceitos do Senhor. Nós vamos ver que o homem que Deus deu mais sabedoria, a Bíblia vai falar que Salomão era o homem mais sábio do mundo, e não houve na terra um homem tão sábio quanto ele. Mas ele era tão sábio, que conseguiu se afastar dos preceitos do Senhor. Ele consegue abandonar os preceitos do Senhor. E quão triste isso é para o reinado dele, para a sua casa, para a sua geração. Meus irmãos, eu estou falando sobre legado. E se nós abandonarmos a palavra do Senhor, não temos legado nenhum para deixar para os nossos filhos. Você tem um legado que você pode deixar para a sua casa, para a sua próxima geração. É alicerce na palavra. Conheça a palavra, se alimente da palavra. A palavra é a direção. Lá em casa, se eu vou chamar a atenção, ó, o que está escrito? A irmã Calica que fala, Carlos, ela falava assim: Carlos, para pegar as meninas é na palavra. Pegar as meninas, Débora e Dani foram criadas juntas assim, e a gente compartilhava a educação delas, conversava sobre isso. Ela: Carlos, para pegar essas meninas é na palavra. E elas andam ali, ó. Não é porque a gente é muito santão, santarrão, é porque desde pequenininha, ó, a Bíblia fala assim, a Bíblia fala assim. Os nossos filhos estão lá embaixo, lá tem palavra, estão ouvindo palavra. Eles vão chegar em casa, eles vão falar:
do que foi falado da palavra. Não estão lá brincando, não. Não pensa você que eles estão lá só brincando, brincando lá, não é só brincadeira. O ministério infantil aqui é palavra. E nós precisamos alicerçar. Estamos com jovens aí, que está maravilhoso, jovens adolescentes, lendo o livro de Atos. Dia 11 teremos a conferência aqui, a conferência Imersão. E aí houve um desafio de ler o livro de Atos. Está tão bom, né, galera? Né? Eu falei que hoje de manhã que eu não li nem ontem nem hoje, nem sei que capítulo que tá. Eu tô perdido ali, né? Mas eu tô lendo também. Mas ontem e hoje eu não consegui ler. Depois eu pego dois ali para alcançar a galera, porque tá bom demais. O objetivo deles é ler o livro de Atos até o dia 11. Vai terminar de ler, acho que no dia 10, né? No dia 10, ler o último capítulo. E aí no dia 11 a gente vai viver o capítulo 37. Né? Depois vocês, em casa vocês procuram o capítulo 37 de Atos. Esse é maravilhoso, tá? É, ele 37 ou 27, agora me, né? 27, né? 27, desculpa. O 28, então, é o que eu quis dizer, o 28, né? Depois eles vão viver o 28. Porque a gente precisa estar alicerçado na palavra do Senhor. A gente precisa ter a palavra do Senhor como o nosso guia. E a gente vai ver que Salomão, mesmo sendo o homem mais sábio, você vai ver que ele não guardou. Se você for olhar a Bíblia um pouquinho para frente, alguns capítulos, deixa eu ver aqui, o capítulo 11, que eu passei para vocês, capítulo 11, 1 Reis 11, do 29 a 33. Nós vamos ver aqui o final da vida de Salomão. Salomão está indo, está morrendo, e antes que ele morra, Deus usa um profeta chamado Aais. É como se Deus falava assim: ai, 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 Salomão. Olha o nome do profeta. Nós vamos ver aqui o que Deus faz com o reino de Salomão. Sucedeu nesse tempo que, saindo Jeroboão é filho de Salomão, de Jerusalém, o encontrou o profeta Aias, o silonita, no caminho. Esse se tinha vestido de uma capa nova. Estavam a sós os dois no caminho. Aias pegou na capa nova que tinha sobre si, rasgou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão: toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e a ti darei 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Porque Salomão me deixou e se encurvou a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemos, deus de Moabe, a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andou nos meus caminhos para fazer o que é reto perante mim, a saber os meus estatutos e os meus juízos, como fez seu pai Davi. Salomão, ele não seguiu o conselho do seu pai. Ele resolveu abandonar os preceitos do Senhor. E a gente vai ver um reino dividido, rasgado. E isso foi tão triste, porque depois na história a gente vai ver que um desses reinos ele se acaba totalmente, porque houve desobediência, porque não andaram segundo os preceitos do Senhor. Se nós, como igreja do Senhor, não andarmos segundo os preceitos do Senhor, o reino de Deus vai ser dividido, o reino de Deus vai ser destruído. Mas quando temos uma igreja alicerçada na palavra, quando temos uma igreja que busca a verdade, que busca viver a verdade, eu não estou aqui falando de conhecimento, 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 ele é bom, mas às vezes, como eu disse hoje pela manhã, o conhecimento, ele precisa descer, sair daqui do intelecto e descer para o coração. Eu contei hoje de manhã, uma vez que nós estávamos no ID. O ID é um projeto que a gente tem aqui, agora está parado, porque a pedido da prefeitura, que a gente trabalha com morador de rua. Nós levávamos a marmita, que era um jeito de chegar a eles, e ali a gente falava, orava com eles. Eu lembro que a gente estava na frente da igreja, estava cheio lá e tinha umas índias que ficam ali com as crianças. Eu fui lá, né? Onde tem criança já me chama a atenção, o coração já corta, e eu fui lá falar com eles e dar comida ali para as índias e as crianças. E um outro casal, recém-convertido, que chegou e já, não, eu quero trabalhar. Falei, vamos trabalhar. Eles estavam com a gente, estava no nosso grupo ali, e ele estava ali falando, entregou para um senhor, e esse senhor começou: ei, você conhece a Bíblia? E eu estou aqui com as índias e ele está aqui, né? E ele: estou conhecendo, me converti há pouco tempo. Aí, você vai querer falar de Bíblia para mim? O que está escrito aonde? Isso, tal, 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 tal.
E aí eu vi que ele ficou, eu não sei, não sei. Eu falei, meu Deus, né? Ah, vai falar de Bíblia para mim, cara? Ah, eu sei muito a Bíblia, eu já fui crente. E ele estava bêbado, e ali eu estava vendo que já era o demônio falando, né? E porque lá na Bíblia fala assim, 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 aí ele citava versículos, e eu vi que ele estava ficando nervoso, eu larguei ele assim, e falei, com licença. Daí eu falei, ah, aí, vocês vêm falar de Bíblia para mim? E você? O que está escrito no livro tal, tal, tal? Eu olhei para ele, não sei, de cabeça assim, não sei. Sinceramente, eu não sei. Esse texto que você falou, aí ele citava o texto. Eu falei, poxa, bacana, você conhece muito a Bíblia. Ah, já estudei teologia, eu sei a Bíblia toda. Vocês querem falar de Deus para mim? Daí, né, a gente ficou ali, eu falei com ele, cara, o teu problema é o seguinte, tá aqui, ó, meu irmão que acabou de se converter, ele leu na Bíblia assim, ó, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele não sabe a Bíblia toda, eu também não sei. Mas a gente leu um versículo, amarás teu próximo como a ti mesmo. E a gente está aqui praticando aquilo que a gente leu. Que hora, que momento você vai se levantar daí e começar a praticar todo o conhecimento que você tem? Aí ele baixou a cabeça. Pô, aí você me pegou, aí você me pegou, aí você me quebra. E começou a chorar. Aí eu falei, nós vamos orar por você. Porque tá tudo aqui na tua cabeça, você tá engasgado com a palavra tá engasgada, mas ela precisa descer pro coração. Ela precisa descer para o coração e transformar o teu coração e transformar a tua vida. Eu não estou dizendo aqui, meu irmão, que você tem que ser um teólogo, mas você precisa ler o texto precisa te confrontar, te trazer conforto na hora do sofrimento, mas confrontar você na hora do pecado. O texto precisa saltar aos teus olhos e trazer transformação. Não estou dizendo de ficar aqui no intelecto. Legal, que palavra bacana. Oh, que legal, que bonito. Não, ela precisa descer para o coração e agir, e transformar você a ponto de você agir, de você querer chegar no trabalho e dizer, ei, sabe, eu li um texto na Bíblia que diz assim, eu quero falar para você porque eu conheço um Jesus que me salvou, que me libertou, e você começa a ver essa palavra mexendo no teu coração. É isso que o Davi estava falando para Salomão, olha, segue no caminho, segue no caminho. Salomão viu muitos erros do seu pai, mas ele não poderia dizer, cara, esse Davi aí, ele era longe do Senhor, não, porque nos erros de Davi, ele via Davi prostrado, ele via Davi arrependido, buscando a misericórdia do Senhor, chorando porque pecou. Ele conhecia os pecados do seu pai, mas também conhecia o Deus do seu pai. Se ele fez errado, é porque o conselho só ficou na mente, não desceu para o coração. Que nós possamos ter a palavra do Senhor como nosso guia, que a palavra do Senhor possa ser o nosso alimento, que a palavra do Senhor seja algo que nos nutre todos os dias. Não tem como dizer eu sou crente se eu não leio a Bíblia. Não tem como eu dizer que eu sou cristão se eu não conheço o manual que nos orienta aqui nessa terra. Amém? Que nós possamos seguir essa palavra. E em quarto lugar, ele fala também assim, ó. Também tu sabes o que me fez Joabe, Barzilai, Simei. É como se aquele senhor de 70 anos, no seu leito de morte, agora parasse, puxasse o seu filho um pouquinho para perto e dissesse assim, ei, tu sabe também do que fez Joabe? Ah, mas o Joabe, eu não tive chance de pegar ele. Mas tu, meu filho, pega ele. Pega ele, mata ele, porque Joabe, ai, a vontade que eu tenho de pegar aquele cara. Mas eu não peguei. Você, meu filho, pega ele, não deixa. Então você vai falar para, não deixa suas cães, né? É bonito assim, né? Ele está falando assim, ó, não deixa ele morrer de velhice. Ele não pode morrer de velhice e continuar vivendo. Pega ele antes que ele morra de velhice. Mata ele, porque ele fez muita coisa errada. Aí daqui a pouco ele fala assim: ah, sabe o Simei? O Simei também. Ô bicho fofoqueiro, bicho encrenqueiro, saiu falando mal de mim, me amaldiçoando. Quem ele pensa que é? Acaba com ele, meu filho. Ele está morrendo, gente. Está no leito de morte, aconselhando seu filho. Pega ele, mata ele, porque esse camarada não é digno de ficar vivo, não. Ah, daí tem o Basilai. Basilai é gente boa. Basilai, ele me acolheu quando eu estava escondido, fugindo do teu irmão que queria me pegar. Ele me acolheu, sentei à mesa dele, que ele possa sentar na sua mesa. Ele é gente boa, você pode acolher ele. Tá bom, meu filho?
faz isso, ame o Senhor. Aí o texto fala que ele morreu. Ele gastou os últimos tempos da vida dele dando esse conselho de morte. Pega, mata, destrói. Se a gente for ver a história do relacionamento de Davi com Joabe, Joabe foi um grande comandante de Davi. Ele não tinha uma relação ruim. Era uma relação meio complicada, porque Joabe, ele tinha sangue nos olhos, ele era guerreiro. Ele queria acabar com o problema. Se tinha um problema ali, chama Joabe, que Joabe era aquele cangaceiro que dava um jeito de acabar com tudo, né? Joabe era um servo fiel a Davi. Ele agarrado com Davi por um bom tempo da história. Chegou até conhecer a traição que Davi teve, porque não ficou escondida, mas talvez Davi olhava para ele. Davi teve a oportunidade de matá-lo, não fez porque, poxa, tô tanto tempo com esse cara, ora ele é fiel, ora ele é infiel, ele faz isso, mas o Joabe desobedecia às ordens do rei. A gente vai ver aqui que a causa que Davi está pedindo para ele matar é que ele matou 2 comandantes do povo de Israel em tempo de paz, porque ele falou: esses caras fizeram coisa errada. Mata eles. Ele foi lá e ele mesmo matou. Passou por cima de Davi e matou 2 comandantes do exército de Israel em tempos de paz. E Davi estava, como é que esse cara faz isso? Passou por cima do meu comando, derramando sangue inocente. Meu filho, pega ele. Ele está dando conselhos aqui ao seu filho de morte. E talvez só Davi tenha esse sentimento de pegar alguém, de matar alguém. Eu também, às vezes, já tive essa vontade. Talvez só eu, né? Acho que ninguém aqui. Talvez seja só um pecado meu. Aquela vontade que nos dá de pegar alguém, meu Deus do céu, mas aquele cara, que, que ele fique longe de mim, porque senão eu esqueço que eu sou crente, né? Hoje de manhã eu contei uma situação que eu contei numa vigília, né? Que eu comecei contando aqui, que eu estava passando por ela. A Dani, nós temos uma motinha elétrica daquela que a Dani mais usa, né? E aí, nas férias de janeiro, ela estava com o pneu furado. Eu falei, filha, deixa ela aí, vamos curtir as férias. Aí depois eu mando arrumar. Aí chegou fevereiro, eu falei, agora eu tenho que ir atrás, vai começar as aulas, preciso. Aí levei lá perto de casa, lá na meia praia, pneu furado ela tava. Aí o cara, R$ 50 para arrumar esse pneu. Eu falei, tá mais caro, pneu de moto, né? Aí fui ver outro, R$ 50. Falei, meu Deus, é um cartel ali, todo mundo cobra R$ 50. Depois eles me explicaram, é que ali no pneu é o motor fica ali dentro, então tem que desmontar tudo, tem que mexer. Daí, tá, aí pesquisei na internet, falei, eu quero ver um cara especializado aqui perto. Aí achei um ali na meia praia mesmo, coloquei a motinha na minha caminhonete, quer dizer, no meu Peugeot, é, e fui lá levar a motinha. Cheguei lá, eu já olhei assim a oficina, falei, ixi, mas tá bem bagunçada essa oficina aqui, né? Mas na internet estava ali que o cara top, que arruma um monte. Eu falei, pô, um monte de comentário bom da oficina, né? Hoje em dia, não sei se você faz isso, eu costumo olhar ali os comentários. Gente boa. Deixei. E ali começou a minha saga com o abençoado. A moto ficou em fevereiro, aí ele, cara, não é só o pneu, teu motor tá travado. Você tem que arrumar esse motor aqui. Eu falei, mas como assim? Tava rodando, só furou o pneu, né? Aí ele me mandou um vídeo, realmente, tava bem travado, não girava, mas eu não botei fé. Eu falei, vou lá. Cheguei lá, eu quero ver. Vai que o cara tá me mandando vídeo de outra moto. Aí eu olhei, né? Realmente, cara. Falei, daí ele me deu um orçamento bonitinho, um PDF, né? Eu falei, o cara é organizado. R$ 1.000. Aí eu falei, cara, eu vou fazer o seguinte, eu não vou te dar esse dinheiro todo, até porque eu não tinha. Vou te dar metade. E aí depois você arruma aí com o tempo. Pode ir com o tempo, né? Porque só vou ter isso no final do mês, né? Isso já estava em março. Aí chegou no final do mês, aí, mano, tá pronta a moto? Não, tá pronta. Daqui a pouco você pode vir buscar, semana que vem, tá bom. E semana que vem foi, e na outra semana, e na outra semana, e nada, e nada, e nada, e nada. Aí eu falei, cara, eu tô indo agora aí buscar essa moto. Que ele me inventou história que eu tô encurtando, que foi uma saga de conversa, de história aí, e eu já tava assim, né? Minha vontade era, esse cara só levou meu dinheiro, né? Para resumir a história, daí ele falou assim: tá bom, cara, você pode vir buscar. Ele me deu um dia para eu buscar. Se você quiser já fazer o depósito, daí eu falei: então vamos fazer o seguinte, eu vou te mandar o Pix e a minha filha vai aí buscar, a Dani, né? Mandei a Dani de Uber, parou lá. Daqui a pouco ela me manda mensagem: pai, a moto não tá pronta não. E eu já tinha feito o Pix dos R$ 1.000, então eu já tinha pago. Ele levou meus R$ 1.000, né?
Aí, imagina se eu fiquei contente, né? Fiquei brabo, fiquei nervoso. Eu tô aqui contando porque é normal, a gente fica nervoso. A gente fica bravo, assim como Davi estava aqui morrendo, gente, pedindo para matar o outro. A gente é assim, a gente é humano. E só que a gente vai ter que escolher, né? E aí aquele camarada que me fez mal, que me prejudicou, e eu fui lá, falei, liguei para ele, mandei uma mensagem bem brava. Eu falei, cara, né? Botei uma voz bem forte assim. Cara, eu tô indo agora pegar essa moto. Eu quero essa moto agora. Aí ele, sem conversa, eu liguei para ele, desliguei o telefone. Aí a minha esposa, né, muito querida, eu vou junto. Aí a gente tem... É só a minha que faz isso. Ninguém mais, é só a minha. Ninguém mais faz isso, né? Cheia de sabedoria. Vou lá e vamos pegar aquele cara. Eu seguro e tu bate. É mais ou menos assim. E vamos no meio do caminho, né? Veio aquela voz, aquela experiência com o Espírito Santo, sabe? Que aí ele vem e fala: Ei, e eu tô indo de carro nervoso, agitado, tremendo no volante, e eu tive uma visão de uma senhora chorando, chorando muito. E aí eu, Cássia, você nem vai lá comigo, fica aqui. Ah, não, não, fica aqui. Vai orando, irmã. Vai orando. E fui armado. Eu cheguei lá, ele já veio meio cabisbaixo, meio gaguejando, porque do jeito que eu falei com ele no telefone, ele falou: o cara vai me pegar aqui, né? Eu falei: cadê a minha moto? Eu quero a verdade. Aí, pô, tua moto tá ali. Acontece que eu tô cheio de problema. Eu perdi meu funcionário, que era o cara especializado nisso aqui. Veio outro cara, levou ele para outra loja. Eu tô sem ninguém e eu tô nessa situação. Aí eu olhei para ele e falei: cara, tava vindo aqui muito bravo contigo. Eu sou cristão, eu sou crente. E Deus me mostrou uma senhora chorando e orando por você. Ele baixou a cabeça e falou: é minha mãe. Há muitos anos que a minha mãe ora por mim para que eu volte para os caminhos do Senhor. Mas eu estou perdido. Eu voltei a usar droga. Minha situação está terrível. Ele tinha acabado de perder a irmã gêmea dele, que nessas conversas nossas de janeiro até ali, ele tinha me falado: oh, eu perdi minha irmã, tu me dá mais um tempo. E era minha irmã que organizava, foi ela que me mandou aquele PDF organizado. E eu olhei para ele com misericórdia, falei: meu querido, volta para o Senhor. Você precisa de Cristo, você precisa desse Deus. Nesse dia a Dani estava comigo, daí ela fala: ai pai, tu é muito bonzinho. Eu prefiro que ela veja o pai bonzinho do que o pai que agarrado no pescoço do cara. É... E eu orei ali com ele, a Dani junto, oramos com ele, abracei ele, falei: ó, só que eu vou levar minha moto, né? A moto tá lá em casa, tá quebrada ainda, até eu fazer um dinheiro para arrumar ela. Mas eu pude olhar para aquele cara com misericórdia. Cristo foi manifesto. O amor de Deus foi derramado. O que Deus queria com aquilo, né? Talvez, poxa, meu irmão, mas você perdeu R$ 1.000. Meu irmão, quanto vale uma alma? Quanto vale obedecer a Deus? Será que vale a pena? Às vezes a justiça, nossa, teria todo o direito, poderia procurar o Procon, poderia fazer processo, poderia. Meu irmão, e eu ainda posso se eu quiser, mas eu não quero, porque quando a gente entende o que Deus quer, tudo muda. E às vezes nós estamos vivendo nessas vidas de Davi, ouvindo esses conselhos furados: pega, mata, destrói. E ouvimos o nosso coração. E ouvimos o nosso coração, ficamos brigados, às vezes, dias, meses, às vezes anos, guardando mágoa de alguém, guardando o rancor de alguém, porque fui ferido. Ah, ele que veio me pedir perdão, ele que me machucou, ele que me feriu, ela que fez aquilo. Às vezes vivemos anos. Se a gente for ver, hoje, eu estava vendo alguns artigos sobre o câncer, né? Na época que eu passei por ele. Para quem não sabe, eu perdi uma esposa por câncer, eu lia muito sobre isso. E, e hoje já é confirmado pela medicina que 80% dos casos de câncer é por amargura, por coisas, por doenças da alma que não foram tratadas, que não foram perdoados, corações magoados, vidas totalmente feridas.
E eu estou falando aqui de artigos que não são cristãos, que são da medicina, que aí joga para psicologia. Hoje, quantas doenças da mente, quantas doenças da alma têm aparecido e as pessoas estão doentes porque não conseguem perdoar. E aí nós precisamos ver que conselho nós vamos ouvir. Lá no começo da Bíblia, Deus está falando com Caim, ele fala assim: Caim, o seu desejo será contra ti. Cabe você dominá-lo. Eu poderia ter avançado naquele rapaz, poderia buscar meus direitos, mas eu precisei dominar aquilo dentro de mim. E não é fácil, meu irmão. Estou falando que eu orei com ele aqui, que eu fui lá, dei um abraço nele. É só Deus para fazer isso. Porque eu estava com raiva, eu estava bravo, né? Mas a gente precisa obedecer. A gente precisa ouvir o conselho certo. A quem eu vou ouvir o conselho? A palavra não pode ficar só aqui, ela precisa descer. Às vezes a palavra só está aqui, ó, mas ela precisa descer para o coração. Ela precisa transformar a nossa vida. Ela precisa dividir a alma e o espírito, como diz nela. Ela precisa sondar o nosso coração. Nós não podemos viver um evangelho de criança, rasinho, docinho, mas precisamos ter um alimento sólido. Que conselho nós vamos ouvir? Temos que ouvir o conselho do rei. Temos que ouvir o conselho do rei. O conselho de um rei que entende de morte. Eu comecei falando de morte. Tem um rei que deu um conselho sobre a morte. Ele fala: eu venci a morte. Nós temos que ouvir o conselho do rei que ele não só cumpria a palavra e usava a palavra, usou a palavra para derrotar o diabo, mas ele também é a palavra. Este rei, ele é o verbo e se fez carne e habitou entre nós. Temos que ouvir o conselho do rei que deixou a sua glória, o seu reino de glória e majestade. Ele que era Deus e não se usurpou ser igual a Deus, mas tomou a condição humana. Ele veio ao mundo de uma forma mais frágil possível. Ele veio no ventre de uma mulher. Ele se tornou homem. Ele experimentou as nossas dores. Teve uma infância sofrida, pobre, gemeu, passou fome. Ele sofreu. Temos que ouvir o conselho de um rei que se fez homem para nos ensinar a como viver nessa terra. Temos que ouvir o conselho de um rei que sofreu, que foi humilhado, que padeceu, que foi chicoteado, que foi condenado à morte e morte de cruz. Seus amigos o abandonaram. Ele não tinha ninguém. E agora ele está lá na cruz do Calvário, pendurado. E ele está quase morrendo, assim como o rei Davi estava. Ele está lá, o nosso rei está morrendo. E ele deixa um conselho: perdoai, eles não sabem o que fazem. Perdoai, eles não sabem o que fazem. Enquanto Davi está no seu leito de morte, dizendo assim: pega, mata, destrói. O rei Jesus está na cruz dizendo: perdoai, eles não sabem o que fazem. Qual conselho nós vamos ouvir? Ah, meus irmãos, devemos ouvir o conselho do rei Jesus. O rei Jesus que traz conforto, o rei Jesus que traz salvação, o rei Jesus que está neste lugar e é capaz de transformar a nossa vida quando nós nos rendemos a ele e dizemos: eu quero ouvir esse conselho, eu quero esse conselheiro, eu quero ser e ter esse Jesus na minha vida. Eu quero ser um homem e uma mulher de Deus que não vive na criancice. Eu quero olhar e não quero gastar os meus dias nas coisas dessa terra. Eu quero gastar os meus dias na presença do Senhor. Isso não pode ser só uma canção, isso não pode ser só uma poesia, isso precisa ser vida, experiência de vida com esse rei. Nesta noite há um conselho do rei Jesus. Ah, qual conselho você vai ouvir? Ele tinha todo o direito de dizer: pai, mata, acaba com tudo. E ele quase fez no seu sofrimento que ele estava, ele disse: pai, passa de mim esse cálice, eu estou sofrendo muito, mas que seja feita a sua vontade. E lá na cruz ele olha: perdoai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Como está o seu coração, meu irmão? Nós não podemos ser uma igreja que guarda mágoa, ser uma igreja manchada pelo pecado, ser uma igreja que está longe desse rei, ser uma igreja com sangue no olho.
Pega, eu não vou falar contigo. Eu não quero falar com esse irmão. Meus irmãos, que nós possamos receber nessa noite essa palavra e dizer: Senhor, que o Senhor seja o meu conselheiro, que o Senhor seja o meu amigo, que o Senhor seja o meu rei, porque os conselhos dele é bom, porque ele tem pensamentos bons ao nosso respeito. Ele é o Deus de paz, o Deus de amor. Ele é o melhor conselheiro. Amém? Se coloque de pé, nós vamos orar.